Olá pessoal, estou de volta, mais uma aula do nosso curso de drenagem de rodovias, né? A gente falando ainda de hidrologia. Então, conforme eu havia falado para vocês na aula anterior, a gente teria que marcar aqui os talvegs, né? Eu fiz isso nessa planta aqui e identifiquei aqui cada bacia. Ó. Então, do sentido aqui da esquerda para a direita, o lado direito, né? Então, D, né, de direito, né? Então a bacia D1, 2, 3, e aí sucessivamente você vai preenchendo todas as bacias, né? Identifiquei todas elas, né? Lado esquerdo tá aqui, ó. Né? Então tá tudo certinho com os talvegs desenhados, tá vendo? Porque por que eu falei que a gente vai precisar desenhar o talveg? Porque você vai precisar principalmente desse talveg que é o talveg central, o principal, né? A gente vai precisar da extensão dele. E aí é fácil identificar qual que é o talveg central quando você desenha tudo aqui, né? Tá vendo que todas essas pernas aqui do rio estão vindo para esse talveg aqui, ó. Aqui é o ponto mais distante da bacia, tá vendo? Então em todos eles você vai ter que desenhar, né? Seguindo esse critério de identificar o central e fazer uma linha aqui para você ter o comprimento dele. Alguns aqui, ó, eu passei aqui, né? Mas o ideal é que o tamanho seja até aqui, ó. Até o nosso ponto de estudo, né? Então, se eu der um break aqui, ó, até aqui, tá vendo? E aí, com isso feito, o que a gente vai começar a fazer agora? A gente vai começar a preencher nossa planilha de hidrologia. Eu vou deixar para vocês a planilha, para vocês fazerem o download nessa aula. São duas planilhas, eu vou mostrar elas aqui para vocês, ó. Então a gente tem a planilha de cálculo aqui da hidrologia. Então, o que ela tem aqui? Ela tem três abas aqui, ó. Ela tem os dados de entrada, que é para colocar os dados da equação de chuva. A gente vai falar com calma de equação de chuva nas próximas aulas. Agora, a princípio, a gente vai preencher essa planilha e a coleta de dados. Eu vou mostrar para vocês. Quando vocês terminarem essa coleta de dados, aí a gente vai setar tudo certinho aqui. Equação de chuva. Eu vou falar para vocês de equação de chuva direitinho. Os dados vão aqui, né? Então essa é uma equação completa, né? Então esses dados aqui de A, B, C e D, né? Cada equação de cada região tem uma variação aqui, né? E foi modelada essa equação. Então ele vai entrar aqui para fazer o cálculo. Aqui, ó, tá vendo? Para fazer aqui, ó, a intensidade, ele usa os dados da equação de chuva lá. E para calcular a nossa vazão, ele vai pegar esse tempo de recorrência aqui, ó. Ele vai pegar a intensidade da chuva e vai usar outros fatores como a área, declividade equivalente, o F aqui, ó, que é um coeficiente que a gente vai tratar também mais para frente, quando a gente vai tratando aqui esses elementos de hidrologia, né, que são os coeficientes de escoamentos, de retardo, uma série de coisas, né? Então, você tem aqui o coeficiente C, que é o coeficiente de escoamento, o N para bacias maiores que 200, né, hectares, né? Que aí é o runoff, né, o coeficiente de runoff lá que a gente tem que calcular. E aí ele vai pegando aqui, ó, para 25, 50 e 100. E aqui ele marca o método, né? Se a bacia for maior que 200 hectares, ele já coloca aqui, ó, que o método vai ser sólido. Se for menor, ele escreve racional aqui. E aqui é alguma observação de bacia que você tem que colocar. Então, o que a gente vai precisar preencher inicialmente, que eu vou pedir para vocês se atentarem aí. Você vai marcar aqui, ó, o número da bacia, numa ordem lá, né? Nesse primeiro momento, não se preocupe com localização, que a gente não tem um estaqueamento ali, né? Para amarrar, mas não é problema. A área que vocês vão pegar através aqui, ó, do hatch, né?
Então, ó, você vai pegar isso aqui e vai dividir por 10.000, né? Para dar o hectare, né? Então, ó, se eu pegar a vírgula aqui, ó, o ponto, e andar 4 casas aqui para a esquerda, eu tenho em hectares, né? Então, essa bacia tem 371,0268. Então, você vai vir aqui, ó. Então, ela tem 371,0268, que é a área dela. O comprimento, vocês vão ter que pegar o tal VEG aqui, ó. Então, eu vou quebrar o meu aqui, que eu passei aqui um pouco, ó, bem aqui no bueiro, na linha que cruza, né? Então, ó, eu tenho um comprimento, ó, de 3.028. 3.028, você pode arredondar isso aí. Então, venho lá, né? Vou colocar 3.028. Você vai precisar do desnível. Então, o desnível, como é que você vai fazer isso, ó? Você tem aqui, ó, que a bacia está na 648, mais ou menos, né? E aí a gente vai precisar identificar aqui, ó. Essa aqui é a 600, a curva, certo? Então aqui é a 640, tá vendo? Então aqui está de 20 em 20 as curvas, né? E essas informações elas estão marcadas na própria carta aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, eu abrir aqui a carta e olhar aqui, ó, ele vai me falar, ó, curvas de 20 metros, tá vendo? A distância. Aí que distância. Então, ó, naquela bacia ali, eu tenho a curva de 20, né? Então essa aqui, ó, é 640, 620, 600. Essa aqui, ó, a próxima é a 580. Essa aqui, ó, é 560. E aí ele está mais ou menos em cima da 560 aqui, ó. Ele passa da 560 e anda um pouco. Aí o que você vai ver aqui? Tá vendo? Aqui é o 553, esse ponto aqui, ó. Aqui é 560. Você pode colocar aqui uma cota aproximada, né? Para você ter o desnível. Então eu posso adotar aqui, por exemplo, ó, se aqui é 560, mais ou menos, que o bueiro vai estar na 555. Se você tiver o levantamento topográfico, né, do seu projeto, você vai na topografia lá e você vai ter aqui, se já tiver um bueiro lá, você vai ter mais ou menos a cota de entrada lá e você vai conseguir usar. Eu vou usar 555 aqui, ó. Então eu estou indo da 648, né, para 555. Então aqui eu estou indo da 648 até 555. Então minha cota lá, o meu desnível é 93, certo? Então a gente está preenchendo aqui a D1. Então aqui agora a declividade equivalente. Isso aqui, ó, é pedido, principalmente o DR de São Paulo bate em cima dessa declividade equivalente para que você tenha um tempo de concentração mais exato. Porque a bacia pode ter muita variação de declividade dentro dela, principalmente bacias grandes. E isso pode dar uma maquiada no tempo de concentração. Então, o DR pede que você faça a declividade equivalente. E aí, para fazer isso aqui, o que você vai precisar? Você vai ter que vir aqui, ó, e fazer assim. Então, a gente diz que aqui é 555. Você vai vir fazer uma linha aqui, ó, né? Deixa eu mudar a cor aqui para aparecer bem. Então eu vou vir aqui, ó, vou mudar a espessura também para não ficar tão grossa. Então eu vou vir dali do meu ponto até a próxima curva de nível aqui, ó. Deixa eu acertar a linha que eu mudei só uma parte dela. Vim aqui no Edit, tá 5 e 5. Então eu venho aqui, ó, até a próxima curva de nível. E aí a gente vai precisar de uma outra planilha aqui que eu montei, que a gente chama de declividade média. Então, ó, meu ponto zero é esse. Então, meu ponto zero. O próximo é 560, certo? E aí você vai vir lá no seu desenho e vai medir essa linha.
Então ela está dando 337 metros. Então você vai vir aqui, 337. E vai começar a colocar aqui, ó. Então a próxima é 580, né? Tá de 20 em 20. 580, 600, 620, 640. Se eu não me engano, lá é 658, né? A última cota. Deixa eu olhar aqui. 648. Deixa eu acertar lá então. Então aqui, 648. Então aí, ó, você fez aqui ali a primeira, né? Você vai fazer, você vai pegar aqui a partir dessa, né? A partir dessa aqui, você vai andar aqui em cima da curva, tá vendo? Vai, né? Vim aqui pegando o comprimento dela, você vai parar bem aqui, ó, na próxima curva. Então, agora eu tenho 834. Então, venho aqui, 834. Vamos preencher essa inteira para vocês verem. Então, eu venho e continuo aqui, ó, pegando a distância entre as curvas. Então, estou aqui. Então, aqui eu tenho mais 789. Vou lá e coloco 789. E vamos continuar para a próxima. Por isso que eu digo que a hidrologia, você fazer ela certinho, ela vai te tomar um tempo grande seu. Porque você tem muita coleta de dado para fazer. 391. 391. Aí eu vou vir aqui e pegar a próxima. Então venho aqui até aqui. Aí eu tenho 372. E aí, enfim, a última, né? Então venho aqui e venho até lá aquele ponto lá que é o 648, mais ou menos. Então tem 661. 661. Aí aqui, ó, o que vocês podem fazer? Então não tenho mais pontos. Vocês excluem aqui, ó, esses pontos aqui, certo? E aí aqui, ó, vocês vão ter que prestar atenção aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Aqui, ó, ele está fazendo a soma, certo? Então vocês têm que prestar sempre atenção se ele está pegando todas as células. E aqui, ele está fazendo a soma das distâncias e dividindo ali por 1000. Certo? Aí o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai usar aqui, ó, as intensidades, né? Tá vendo? Então você olha aqui, ó, ele está pegando dali as informações, ó. Porque você vai precisar delas aqui, ó. Metro por quilômetro, né? Então, deixa eu voltar aqui uma coisa. Certo? É isso mesmo. Então aqui, ó, ele já calcula aqui para você, ó. Ela aqui, ó, o I, né, que é a inclinação, declividade dele, em metros por quilômetro. Aqui tá metro por metro que ele tá pegando. Esse cálculo aqui, ó, tá vendo? Ó, tá tudo amarradinho aqui as contas, né? Ele pega a distância, divide por 1000 e divide pela declividade elevado a 0,5. Então, você tem aqui, ó, todos os cálculos. E aí ele pega essa soma, né, e divide aqui, ó. Então tá aqui, ó, a mesma coisa, ó. Pegando esse, dividindo por esse, elevando a 2. Você vai ter metro por metro aqui, ó. Né, que são dois elementos aqui. Então, divide 1 e eleva a 2. E aí aqui você tem vezes 1000, aquilo ali para te dar em quilômetros aqui, ó.
Então você vai pegar essa informação aqui, ó, 22,72. Então aqui é 22,72 e vai jogar lá, ó. E aí você vai ter o tempo de concentração calculado aqui, ó. E aí você vai ver que tem duas colunas de tempo de concentração. O que acontece? Aqui ele usa o comprimento e a declividade para ter essa informação aqui, né? De tempo de concentração. E aqui de novo ele repete, só o que o DR determina para a gente lá? Que se a declividade for o tempo de concentração for menor que 10 minutos, você usa o mínimo de 10. Então se aqui, por acaso na declividade tivesse dado um valor que aqui tivesse dado 5 no tempo de concentração, ele ia corrigir isso para o mínimo de 10. Isso é um pedido, né, nas normas lá do DR. Então o que você já tem aqui? Área, comprimento, desnível, declividade equivalente e o tempo de concentração. Ele não calculou aqui ainda nada aqui, porque a gente não pôs o coeficiente, porque ó, você viu que a bacia ela é grande, vai dar soil aqui, ó, só que com cerveja. Então a gente vai ter que definir isso aqui ainda, ó, que é esse coeficiente que eu vou mostrar para vocês em outra aula aí, como é que a gente chega nele. E aí, com isso aqui, ó, definido, pelo coeficiente, pelo método do soil lá, ele também não vai calcular as vazões aqui, né? A gente vai fazer o cálculo por lá. Então ele vai acabar não preenchendo muita coisa aqui, ó. Se você for ver, ele vai preencher o tempo de recorrência aqui, ó, a intensidade, mas não vai calcular a vazão, porque a vazão a gente vai fazer pela outra planilha do Soil Conservation. Então, o que fica para vocês nessa aula aí? Preencham toda essa planilha, verifiquem todas as áreas, os comprimentos, desnível e declividade equivalente. Com isso tudo preenchido, a gente vai ter uma geral aqui do que vai ser necessário para calcular em soil, acredito que dê várias bacias em soil. E aí depois a gente vai partir aqui para o dimensionamento, né? Que aí você vai pegar o tipo de bueiro, o controle de entrada, isso tudo a gente vai falar mais para frente lá. Eu vou abordar com vocês certinho e a gente vai mexendo em outras planilhas aqui e mostrando o que ela está calculando. Então, pessoal, o que eu tenho para passar para vocês é isso. Eu vou deixar as duas planilhas para vocês. Preencham elas todas e a gente vai usar isso daqui para frente em hidrologia. Eu vou caminhando devagarzinho em hidrologia porque é um assunto meio complicadinho, né? Precisa ir devagar. A gente vai ler junto algumas partes dos manuais de hidrologia para ir entendendo tudo que ele está pedindo aqui. Eu agradeço a atenção de vocês até esse momento aí. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato comigo. Pessoal, bons estudos e até a próxima.